Bem-vindos ao canal Saúde e Forma. Nesse videotreino vamos analisar o treinamento do atleta João Paulo Naves Escuculha, que é um treinamento para ganho de massa muscular. Então nós trabalhamos com séries curtas para estimular a hipertrofia muscular. Vou colocar o treinamento aqui do lado, ó. Como podemos ver, o treinamento foi dividido em A, B e C, sendo que no treino A trabalhamos os exercícios de pernas, ombros e abdômen. No treino B, trabalhamos os exercícios de costas e tríceps. E no treino C, trabalhamos os exercícios de peito, bíceps e antebraço. Nós utilizamos 3 séries de 10 repetições em todos os exercícios, com exceção dos exercícios de abdominal e oblíquos, nos quais trabalhamos com 3 séries de 20 repetições. Então, no treino A ficaram os exercícios extensor, abdutor, panturrilha sentado, desenvolvimento articulado fechado, elevação lateral, remada alta no cabo, elevação de pernas estendidas e elevação de tórax com giro. No treino B ficaram os exercícios puxada na frente aberta, remada baixa fechada, pec deck dorsal, tríceps pulley, tríceps testa inverso, tríceps testa unilateral. E no treino C ficaram os exercícios supino reto, supino inclinado articulado, crucifixo declinado, rosca direta, rosca alternada martelo, rosca concentrada e a rosca de punho. Bora conferir a execução desses exercícios? Vamos iniciar pelo treino A, no qual o nosso atleta executa os exercícios de pernas, ombros e abdômen. Primeiro exercício, extensor. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de extensão do joelho, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do joelho. O músculo motor principal é o quadríceps e o objetivo desse exercício neste treinamento é dar prioridade ao quadríceps. Segundo exercício, abdutor. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de abdução horizontal do quadril, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de adução horizontal do quadril. Os músculos motores principais são os glúteos, os isquiotibiais e o tensor da fáscia lata. E o objetivo desse exercício neste treinamento é dar prioridade aos glúteos e aos isquiotibiais. Terceiro exercício, panturrilha sentado. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de flexão plantar do calcanhar, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão dorsal do calcanhar. O músculo motor principal é a panturrilha e o objetivo desse exercício neste treinamento é dar prioridade ao sólio. Quarto exercício, desenvolvimento articulado fechado. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de flexão do ombro, extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de extensão do ombro e flexão do cotovelo. Os músculos motores principais são o deltoide e o trapézio. Os músculos sinergistas são o peitoral maior superior e o córaco braquial. O músculo estabilizador é o peitoral maior e o objetivo desse exercício neste treinamento é dar prioridade à porção anterior do deltoide. Quinto exercício, elevação lateral. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de abdução vertical do ombro, enquanto que na fase concêntrica do mesmo, realizamos o movimento de adução vertical do ombro. Os músculos motores principais são o deltoide e o trapézio. Os músculos sinergistas são o supraespinhal. Os músculos estabilizadores são o peitoral maior e o dorsal, e o objetivo desse exercício nesse treinamento é dar prioridade no deltoide e no trapézio. Sexto exercício, remada alta no cabo.
Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de abdução vertical do ombro e flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de adução vertical do ombro e extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o deltoide e o trapézio. Os músculos sinergistas são o supraespinhal, o bíceps braquial e o braquial. E o objetivo deste exercício neste treinamento é dar ênfase no deltoide e no trapézio. Sétimo exercício: elevação de pernas estendidas. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de flexão da coluna lombar e retroversão da pelve, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de extensão da coluna lombar e anteversão da pelve. Os músculos motores principais são o reto abdominal, os oblíquos e o transverso do abdômen. Os músculos sinergistas são o ilíaco e o psoas, tanto o psoas maior quanto o psoas menor. E o objetivo desse exercício nesse treinamento é dar prioridade no reto abdominal. Oitavo exercício: elevação de tórax com giro. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de flexão da coluna lombar, rotação lateral da coluna lombar e retroversão da pelve, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de extensão da coluna lombar, rotação medial da coluna lombar e anteversão da pelve. Os músculos motores principais são o reto abdominal, os oblíquos e o transverso do abdômen. Os músculos sinergistas são o ilíaco e os psoas, tanto psoas maior quanto psoas menor. E o objetivo desse exercício neste treinamento é dar prioridade aos oblíquos. Vamos agora ao treino B, no qual o nosso atleta executa os exercícios de costas e tríceps. Primeiro exercício: puxada na frente aberta. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de adução vertical do ombro e flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de abdução vertical do ombro e extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o dorsal e o redondo maior. Os músculos sinergistas são o bíceps braquial, o braquial e o bráquio radial. O objetivo desse exercício nesse treinamento é dar prioridade à porção lateral do dorsal. Segundo exercício: remada baixa fechada. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de extensão do ombro e flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de flexão do ombro e extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o dorsal e o redondo maior. Os músculos sinergistas são o bíceps braquial, o braquial e o bráquio radial. E o objetivo desse exercício neste treinamento é dar prioridade na porção medial do dorsal. Terceiro exercício: pec deck dorsal. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de abdução horizontal do ombro, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de adução horizontal do ombro. Os músculos motores principais são o dorsal, o redondo maior e o redondo menor. O músculo sinergista é o deltoide posterior, o músculo estabilizador é o tríceps, e o objetivo desse exercício nesse treinamento é pegar um maior número de fibras musculares do dorsal, da porção lateral até a porção medial. Quarto exercício: tríceps pulley.
Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o tríceps, o músculo sinergista é o ancônio, e o objetivo desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase na porção longa e medial do tríceps. Quinto exercício, tríceps testa inverso. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o tríceps, o músculo sinergista é o ancônio, e o objetivo desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase na porção lateral do tríceps e no ancônio. Sexto exercício, tríceps testa unilateral. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de extensão do cotovelo e na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o tríceps, o músculo sinergista é o ancônio. E a prioridade desse exercício neste treinamento é trabalhar um equilíbrio entre as porções longa, lateral e medial do tríceps e o ancônio. E por último, vamos analisar o treino C, no qual nosso atleta executa os exercícios de peito, bíceps e antebraço. Primeiro exercício, supino reto. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de adução horizontal do ombro e extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de abdução horizontal do ombro e flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o peitoral maior, o músculo sinergista é o tríceps, os músculos estabilizadores são o deltoide e o dorsal, e o objetivo desse exercício neste treinamento é dar prioridade à porção medial do peitoral maior. Segundo exercício, supino inclinado articulado. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de adução horizontal do ombro e extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de abdução horizontal do ombro e flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o peitoral maior, o músculo sinergista é o tríceps, os músculos estabilizadores são o deltoide e o dorsal, e o objetivo desse exercício neste treinamento é dar prioridade à porção superior do peitoral maior. Terceiro exercício, crucifixo declinado. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de adução horizontal do ombro, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de abdução horizontal do ombro. O músculo motor principal é o peitoral maior, o músculo estabilizador é o bíceps, e o objetivo desse exercício neste treinamento é dar prioridade à porção inferior do peitoral maior. Quarto exercício, rosca direta. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o bíceps braquial e o braquial. O músculo sinergista é o braquiorradial e o objetivo desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase na porção curta do bíceps. Quinto exercício, rosca alternada martelo. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o bíceps braquial e o braquial. O músculo sinergista é o braquiorradial,
E o objetivo desse exercício neste treinamento é proporcionar um bom equilíbrio entre a porção longa do bíceps, a porção curta do bíceps e o bráquio radial. Sexto exercício, rosca concentrada. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o bíceps braquial e o braquial. O músculo sinergista é o bráquio radial, e o objetivo deste exercício neste treinamento é dar bastante ênfase na porção curta do bíceps. Como mencionado, tanto a rosca direta quanto a rosca concentrada dão mais ênfase na porção curta do bíceps, mas apesar disso, ambos os exercícios trabalham com bastante intensidade a porção longa do bíceps e também o braquial. Sétimo exercício, rosca de punho. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de flexão do punho, e na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do punho. Os músculos motores principais são os flexores do punho, ou seja, o flexor radial do carpo, o flexor ulnar do carpo e o palmar longo. E o objetivo deste exercício neste treinamento é dar prioridade aos flexores do punho ou antebraço.